que não existe é provar que por caminhos diferentes, você tem respostas diferentes. Mas o que são caminhos? São funções. Então, tipo, esse limite, por exemplo, ele tá passando pelo ponto 0,0, né? Então você tem que pensar nas funções que passam nesse ponto. Tem muitas funções que a gente usa o tempo todo que passam nesse ponto. A função identidade, a função y igual a x². Tem muitos caminhos possíveis aqui pra gente brincar. Então ele supõe primeiro essa função aqui x igual a 0. Eu não gosto de utilizar uma função tão fáceis assim, mas normalmente é um resultado esperado aqui. Então eu não gosto de usar funções esperadas, mas ele utilizou. X igual a 0 é uma reta vertical que passa na origem, que é o caso aqui do nosso ponto, a origem. Perfeito. X igual a 0 é, por sinal, o eixo y, né? Então, em todos os lugares da tua função que tem x, tu vai colocar 0. Ele colocou, e percebeu que se ele fizer isso, independente do valor do y, bem, na verdade, independente não, né? A gente tem que entender o y igual a 0. Tu vai ter 0 como resposta, tá bom? Então, tu aplica um valor específico para uma das variáveis e depois faz o limite da outra. Acaba virando um problema de uma variável só, né? Só y. Muito bem. Então, nós notamos que por esse caminho aqui, dá 0. Agora vamos testar um outro caminho. O caminho das funções afim aqui. Y igual a kx. Independente do k, vai sempre passar no ponto 0,0. Pode ser o k que for ali, você vai ter uma reta com alguma inclinação passando na origem. E agora a ideia é pegar, no lugar do y, colocar kx. Por quê? Porque vai virar uma função que depende apenas de x. Olha só, ela vai ficar desse jeito. Né, ó. A função era esse carinha simpático aqui, lembra? A gente substituiu, ficou desse jeito. Isso aqui é uma função que depende só de x, então tu vai fazer um limite normal, que nem o do cálculo 1. Né, e como a gente conversou na última aula, né, um limite como esse é só deixar o polinômio, o monômio de maior grau em evidência, corta ele, vai sair em determinação, que era o 0/0, e tu acaba encontrando isso aqui como resposta. Isso aqui não é 0, definitivamente. Porque o K tem que ser alguma coisa diferente de 0 para isso aqui ser uma reta, né? Que passa pela origem. Então ele não é 0. Portanto, tu tem duas respostas diferentes. Aqui a gente obteve a resposta 0, aqui a gente obteve essa resposta que não é 0. Portanto, se por dois caminhos diferentes a gente pegou respostas diferentes, o limite não existe. Então foi bem fácil provar que o limite não existe. É só resolver o limite lá do cálculo 1. Beleza? Sim. Tranquilo? Muito bem. Agora a gente tem uma função onde o limite supostamente vai existir. Então ele testou aqui y igual a kx, jogou na função, resolveu o limitinho que nem a gente estava fazendo na aula passada e chegou que a resposta é 0. A gente testou o caminho kx. Agora ele vai testar o caminho kx², que também é uma função, independente do valor de k, que passa na origem. Jogando no lugar do y kx, continua virando um limite de uma variável só. Resolvemos a indeterminação, chegamos em 0 de novo. Acredito que essa parte de resolver o de cálculo 1 tá tranquilo para ti, então por isso que eu não tô falando muito sobre ele. Agora vem a parte difícil. Agora vem a parte desgraça. Porque isso não prova que o limite é 0. Definitivamente porque não prova. poderia ter várias outras circunstâncias. Exato, alguma outra circunstância que não dá 0. Não tem como testar todas. Então eu vou ter que fazer aquela matemática mais pura para provar que para todo caso vai ser 0. Bem, nós já temos um indicativo de que é 0. Então isso a gente vai utilizar lá no limite pela definição. Da mesma forma que quando te pedem limite pela definição lá em cálculo 1, ele te diz, ó, prova que o limite é tal para essa situação aqui. Ele sempre fala qual que é a resposta. Então aqui vai ser a mesma coisa. Beleza. Nós temos aqui que o limite supostamente é 0 e o argumento é esse. Né? Se o limite da função aqui, existe a probabilidade de que é 0. Para confirmar, agora vem, né? Agora vem o teorema. O teorema do limite pela definição. Então, o teorema é o seguinte, a gente deve mostrar que existe um epsilon maior que 0, né? Supondo um epsilon maior que 0, vai existir um delta maior que 0, tal que a tua função menos 0, que é o limite, certo? É sempre a função menos o limite, o módulo disso, né? Vai ser menor que epsilon,
ok? Sempre que 0, e olha só, o que essas duas barras aqui? É aquele esquema da bola aberta lá, ok? Então sempre que tu tiveres, a gente já vai fazer uma conta com isso, tu já vai perceber como é que funciona. Mas o que é o epsilon? O epsilon é um incremento, né? Vai ser, na prática, vai ser aquela diferença que existe do limite para o infinitesimal, né? Porque, tipo, o limite é a tendência, certo? Sim. Então, aqui, se tu pegar a função no ponto que ele tá te falando, tu vai ter tendendo a 0, né? Então, não é exatamente 0, saca? Então, tu vai ter essa diferencinha do não ser exatamente 0 no epsilon. Basicamente é isso. Beleza? Se tu tem algumas dúvidas quanto a isso, talvez fosse melhor a gente ver primeiro um limitinho pela definição em cálculo 1. Só para tu ver essa relação que existe entre epsilon e delta. Mas é basicamente esse incrementinho, tá? Diga. Sim, o epsilon e o delta seriam, né, as variáveis do ponto. As variáveis do ponto. Isso, basicamente isso. A diferença, né? Entre o valor do limite e o valor real da função. Beleza. Beleza, então com isso aí, nós temos que vai ter um valorzinho menor que epsilon, sempre que essa diferença entre um valor específico de x menos 0 tiver dentro de um escopo específico aqui. Né? Porque o que está acontecendo? O valor do epsilon é o valor da função, o valor do delta é o valor do x. É a diferença do valor do x para o 0, que é onde a gente está aplicando o limite. Lembra que lá quando eu te ensinei cálculo 1, a gente tinha a tendência, tipo 1,99999, a gente via que a função ficava 2,9999. Lembra? Sim. Esse 1,999 do x é o delta e o 999 lá do y é o epsilon. Então é sempre essa relação entre x e y, basicamente. Beleza. No caso aqui, não é exatamente no y, porque a gente está falando de uma função de duas variáveis, mas no z. Esse aqui é o f de xy, ou seja, o z. Muito bem. Então, olha só que ruim, tem que saber mexer muito com o limite aqui. Porque vamos brincar sempre com o epsilon primeiro, igual no cálculo 1. Funçãozinha menos 0. No caso, o limite é 0, né? Se fosse 1 ou outro número, né? 3, 5, 7, o limite, daí tu teria uma subtração aqui. Mas por hora tu vai trabalhar só com a função. E na tua lista é só função também. É tudo limite, me parece, tendendo a 0 aqui, porque é tudo, não tem nada sobrando em cima das funções. Daí a gente, por propriedade, pode colocar o módulo em cima, o módulo embaixo, quebrar os módulos. Né? Esse cara aqui de baixo, ele é sempre positivo, por isso que o módulo sai, e isso é bem importante, porque vai ter uma substituição com ele depois. E, bem, aqui a gente meio que tem que saber, né? Que acaba por aqui, não tem mais propriedade para fazer, tá? Então a gente indica que isso aqui é menor que epsilon, porque a gente meio que resolveu essa conta. Tá bom? Resolvemos essa continha aqui. Ficou desse jeito. Agora vamos resolver a parte do delta, que é essa. E logo a gente vai fazer um vínculo, uma relação entre a parte do delta com a parte do epsilon, porque vai haver coisas iguais nas duas. Muito bem. Então, daqui a gente obtém que, bem, o que é isso, né? Lembrando, é a bola aberta. E a bola aberta, ela é a equação de uma esfera no R3. Então, o que é uma esfera no R3, né? É aquela equação x, bem, pelo menos centrada na origem, né? Uma esfera centrada na origem. É x quadrado mais y ao quadrado mais e quadrado igual a r quadrado, lembra? Não sei se tu chegou a estudar esferas. Sim. Isso. Então, no caso, isso aqui é a esfera. É a bola aberta perto da origem. Tu tem a origem ali, o pontinho, e tu vai criar uma bola em volta dela. Beleza? Daí a equação seria essa. Da bola. Claro, isolando o z, né? Porque para nós aqui o z é a própria função. Z é igual a f de xy. Beleza, temos uma bola aberta na origem. Se não fosse a origem, tu ia ter os esqueminhas de esferas fora da origem, né? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Lembra mais ou menos disso, né? Beleza, nós temos aqui e... Tudo bem por aí? Sim. Beleza. Então, bem, como a gente está tratando de desigualdades, né? A coisa quando é desigualdade é um negócio meio arbitrário às vezes.
Arbitrário porque olha só o que ele vai fazer aqui. Isso aqui, pra mim, é uma loucura até hoje. Ele disse que o x ao quadrado é sempre menor, de fato é, né? Sempre menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Uhum. Né? Porque menor ele é. Né? O y, se não for zero, vai ser, com certeza, maior que x ao quadrado. Então. E o módulo de y é igual à raiz de y ao quadrado, beleza? Que por sua vez também é menor ou igual que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, pegando todas essas relações aqui, que aparecem com alguma frequência nesse tipo de limite, você vai poder fazer algumas substituições ali na equação 1 ainda. Porque tu tem x ao quadrado, tu tem o módulo, tu tem o carinha aqui embaixo. Então, note, né? O módulo de x ao quadrado ele foi aqui substituído por x ao quadrado mais y ao quadrado, fazendo esse menor igual, essa desigualdade. Agora, por que eu vou fazer a desigualdade? Porque aqui tem desigualdade, ó. E aqui também. Né? Aqui tem esse menor. Para que a gente possa relacionar o epsilon e o delta, que é o necessário aqui para resolver um limite pela definição, a gente tem que fazer aparecer esses menores. Né? E uma vez que esse cara é menor que esse, eventualmente eu vou poder substituir ele alguma coisa por delta aqui. E daí tem uma relação com epsilon e delta. Beleza. Então ele substituiu aqui por x ao quadrado mais y ao quadrado. E, bem, aqui ele manteve o módulo. Mas vai acontecer o seguinte, né? Perceba que o que vai rolar aqui? Esse cara é igual a módulo de 3y, porque cortou aqui em cima e aqui embaixo, né? A gente buscou essa simplificação. Beleza? E agora há pouco a gente tinha visto algo sobre o módulo de y, né? O módulo de y, ele é menor ou igual que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Foi isso que ele colocou aqui. A resposta dessa continha, daqui de cima, depois de colocadas algumas desigualdades, sobrou simplesmente o módulo de y. Ele, por sua vez, foi substituído pela raiz quadrada deste cara, que por sua vez está aqui, olha só. Então, se eu multiplicar 3 dos dois lados, eu vou ter 3 delta. Então, agora eu comparo uma equação com a outra, né? E percebo que isso aqui tudo não surgiu desse cara, que é o próprio epsilon. Sim. Então eu consigo fazer o vínculo, né? O epsilon, que era esse cara aqui, é igual ao 3 delta, que foi o que eu obtive fazendo essa conta. E daí eu consigo, então, uma relação entre o incremento do domínio com o incremento da imagem. E aí o limite está satisfeito. É um negócio meio arbitrário porque é muito puro, né? Muito matemática pura isso aqui. É bem Bem chato de entender. É filosófico mesmo, ele não tem aplicação prática. Não tem aplicação prática. Não é visível. Isso não é visível. Esses incrementos, eles não existem, tipo, fisicamente, assim, para eu notar na minha conta. A menos que eu tenha trabalhando com cálculo numérico, que não é o caso aqui. Mas quem viu um pouquinho de limite pela definição em cálculo 1, entendeu pelo menos a ideia aqui, né? De fazer essas desigualdades. É que lá no cálculo 1, às vezes, é um pouco fácil demais, né? Vou te mostrar rapidamente aqui um limite que eu tenho na minha apostila. Tu vai pegar a ideia. Limite pela definição. Deixa eu ir lá para a página 70. É mais simples quando a gente pensa em uma dimensão só, né? Aqui, ó, por exemplo. Temos essa função e o limite dela tendendo a 3 dá 2. Perfeito, né? Se eu jogar aqui, eu vou ver que fica 6 menos 4, 2. Só que a gente tem que provar isso pela definição. E daí é sempre a comparação de um epsilon com um delta, tá vendo? Isso aqui já é cálculo 1, não é mais cálculo 2. Daí o que acontece? É sempre o módulo da função menos o limite dela é menor que um epsilon para essa... Aqui não é mais bola, né? Mas é tipo um comprimento curtinho de x. Daí eu substituo a minha função. Por que o epsilon tem que ser maior que 0? Porque não existe um incremento negativo, né? Se tu vai... Tu vai somar um negócio ali, é uma diferença real, entende? Existe uma diferença real entre um limite e um valor específico que tu coloca. É por isso que ele tem que ser maior que 0. Então, substitui a função aqui, faz a subtração, e na prática, né, tu pode reparar que, agora há pouco, quando eu estava mostrando ali o limite, ficou um 3 fora multiplicando, né, porque tinha aquele 3 lá, multiplicando o módulo e tal,
né? Aqui a gente sempre vai obter esse número que fica fora multiplicando para fazer a comparação direta do que sobrou dentro do módulo com o que estava comparado com o delta. Então sempre tem essa constante que fica fora. De modo geral tem essa constante que fica fora, pode nem que seja o 1, né? Às vezes é 1, aí não aparece. Mas no fim das contas, tu vai sempre comparar a tua função subtraída pelo limite com teu domínio subtraído pelo onde o limite está sendo aplicado. No caso aqui é o 3. Aqui fica mais preto no branco porque é uma dimensão só, né? Lá como tem muito esquema de bola e raiz e coisa assim, né? Aí fica tenso. Beleza? Vou te mandar aqui a fotinho. Beleza? Então é isso aí. Agora, o que rola aqui? A gente pode tentar fazer uma da tua lista, né? Podemos fazer. Podemos tentar fazer a B. Do 8 já? Oi, desculpa, não escutei. Do 8 já? A 8, né? Ela não tem O muito a ver com exercício? a 8 da tua lista, ela não tem muito a ver com o que a gente veio conversando, né? Talvez a gente poderia fazer o limite primeiro. É. Fazer a questão B ali dos limites, que tal? Depois a gente vai para a parte de derivada e dá uma olhada naquilo. Uhum. E ali, ele tá pedindo na 7, né? Reta tangente. Só ia derivar e dizer que a derivada é igual a inclinação da reta tangente, né? Nada demais. Beleza, vamos resolver esse limite aqui. Bem, primeiro a gente tem que ver se algum caminho não é diferente, né? Algum caminho simples. Então, a gente quer funções que passem em x igual na origem, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que y é igual a x. Beleza? Então, a hora que eu faço isso, eu vou ter que aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x. E vamos ver se tu concorda comigo. Essa função vai ficar x ao cubo cosseno de 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, certo? 2x ao quadrado. Tudo bem? Uhum. Se eu cortar aqui e cortar aqui, eu vou ter x cosseno 2x ao quadrado sobre 2, e aqui não tem determinação nenhuma, vai dar zero. Já saímos da indeterminação que estava ocorrendo antes se eu simplesmente jogasse o zero. Agora vamos colocar um outro caminho, y igual a x ao quadrado. Então a nossa função, deixa eu pegar ela aqui. Então tu sempre faz isso primeiro, para não precisar ficar fazendo inutilmente o diga. Por que é igual a zero? O limite é igual a zero? Ele tá pedindo aqui, né? Que seja igual, né? Uhum. Aí eu apliquei o x igual a zero e ficou zero, né? Sim. X vezes cosseno, se o x é zero, já era. Então vai ficar, se eu aplico x ao quadrado agora, vai ficar x à quarta cosseno de x ao quadrado mais x à quarta dividido por x ao quadrado mais x à quarta. Então dá para deixar o maior grau isolado em cima e embaixo. Ali já está isolado. Embaixo eu vou isolar o x a quadrado. Bem, se eu isolar o x à quarta aqui vai ter divisão por zero. Então tem que isolar o x ao quadrado. Vai ficar 1 mais x ao quadrado. Corta, certo? Vai ficar x ao quadrado, cosseno dos bagulho tudo aqui. Embaixo vai ficar 1 mais x ao quadrado, e agora não vai ter indeterminação de novo, vai dar zero de novo, né? Concorda comigo? Sim. Porque vai ficar 1 mais zero embaixo, então não é zero, é 1 mais zero embaixo. Então vai dar zero de novo, e eu acredito que vai dar zero sempre, porque no caso o polinômio em cima é de maior grau, né? Então vai dar zero. Eu tô vendo a lógica aqui de ser zero o limite.
né? Tu tem um maior grau em cima sempre, né? Por causa da multiplicação. Esses carinhas se somam, né? Daí faz em cima ir para zero com muito mais velocidade do que embaixo, então o limite tende a ser zero mesmo. O x ao quadrado, né, e esse cosseno, por que eles dariam zero? Porque se o x está tendendo a zero, vai ficar 0 vezes 1, que dá zero, né? Ah, Certo? Aqui sim. fica 0, aqui fica 1, e 0 dividido por 1 é 0. Sim. Então o limite ele está indo para zero. Então existe a possibilidade dele ser zero de fato. Agora a gente tem que provar, né? Agora eu vou precisar da ajuda da apostila lá, porque aquele negócio é insano. Deixa eu abrir aqui para fazer, porque aquele negócio lá é feio, né? A gente tem que ficar vendo bolas abertas e tudo mais. É complicado, né? Sendo sincero, não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Deixa eu pegar aqui. Tava na página 80, 84, sei lá. Beleza. Então, a gente agora vai fazer o esqueminha do módulo da f de x. Tá conseguindo ver bem aí? Sim. Tá bom, deixa eu dar uma aumentada aqui. Acho que vai enxergar melhor aqui. Para eu poder ver a apostila junto com o que eu tô te passando aqui. Beleza. Módulo de f de x menos xy, né? Menos zero. Ele tem que ser menor que epsilon, lembra? Ao passo que zero tem que ser menor que a bola aberta ali do xy. Isso aqui é um símbolo mais rápido para esferas. Menor que delta. Então vamos fazer esse primeiro cara aqui. Módulo de f de xy. A nossa função era essa aqui. Então deixa eu pegar ela. A função aqui menos zero é menor que epsilon. Agora o zero não conta, né? Eu posso fazer o módulo em cima e embaixo. Então vai ficar o módulo esses carinha aqui. E aqui embaixo, como sempre sai positivo, eu nem preciso colocar módulo. Né? O x² mais y² não tem como não ser positivo. Então é perda de tempo e às vezes problemático matematicamente colocar o módulo ali. E como a gente tem uma multiplicação, a gente pode fazer a multiplicação de cada um dos termos, o módulo de cada um dos termos. Isso eventualmente vai nos ajudar. x², módulo do y². Bem, o x², por sua vez, ele também, né, vai ser positivo sempre, mas depois a gente fala sobre isso. Módulo do cosseno. Cosseno é uma função limitada, né? Isso normalmente ajuda bastante quando a gente está falando de limites. Você sabe o que é uma função limitada? Não. Uma função limitada é uma função que ela tem a imagem bem definida, né? O cosseno é um negócio assim, certo? Então ele tem uma imagem limitada. Isso no limite ajuda, porque o limite normalmente tende as coisas ao infinito, né? Então o cara morre antes. Beleza. Tá aí, fizemos uma partezinha básica aqui do epsilon por enquanto. Agora, o que fica bom para nós, e agradeça seu professor por isso, é que a parte do tiozinho aqui, ó, do delta, que tem a ver com o domínio, né? Ele vai ser na origem. Então, uma esfera na origem é mais fácil de trabalhar. É simplesmente o raiz de x² mais y², certo? Sim. Estou. Então, x² mais y². Beleza, Então, lembra vamos ver que... se nas próximas listas elas vão continuar sendo origem. Porque senão fica ruim de cortar, né? Nota que já tem uns negócios bons de cortar aqui. É mesmo? Então, ó, no nosso carinha aqui a gente tem módulo de x², a gente tem módulo de y. Então, como a gente quer cortar esse cara ali embaixo para poder fazer, né? O cara ali embaixo, eu estou dizendo esse cara aqui. Para fazer a comparação de epsilon e delta, né?
vai ser legal dizer os mesmos esquemas que a gente estava falando agora há pouco, né? Que o x ao quadrado ele é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E módulo de y é igual a raiz de y ao quadrado, que por sua vez é menor ou igual ao x quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Uhum. Realidades aqui que a gente meio que tem que lembrar quando aparecer um desse na prova, né? Mas não vai servir de nada na tua vida, Mas cara. essas igualdades, eu posso ter que. Tipo, pode ter um exercício que eu vou ter que descobrir elas, assim, ou outras. Descobrir. Não, tu tem que saber que Porque, isso é verdade. sim, eu sei que isso é verdade, mas se me desse um exercício em que eu precisasse usar que isso é verdade, eu não ia lembrar que isso é verdade, sabe? Aham. Se você me falar agora que isso é verdade, eu ia É, ficar, nossa, tipo. sim, isso é verdade, vou usar isso. Não, é que isso aí é meio que da matemática da desigualdade, né? Da inequação. Tipo, é ruim, né? Porque não tem uma prova pra isso, né? Não é que nem o que a gente tá É, tentando provar agora. No começo da apostila de cálculo 1, talvez tenha uma coisa ou outra aqui. Mas eles não vão pedir pra tu provar isso no cálculo 2, pode ficar tranquilo. Talvez pediriam isso na álgebra linear, alguma coisa assim, geometria, não sei. Mas aqui não. Beleza? Então, com isto em mente, vamos continuando. Agora a gente pode dizer, então, baseado em tudo isso que eu falei, que esse carinha aqui, fazer substituições, né? Por algumas coisas menores aqui. Beleza? Sim. Daí aqui vai ficar este. Par do Y, né? Vai ficar esse. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou substituindo essas coisas tudo, né? Porque eu estou dizendo, né? O seguinte, né, vai ficar muito feio, mas é o que a gente tem para hoje. Isso é menor ou igual a isso. sim. Vou colocar. Eles são iguais, é menor ou igual, né? Foi o que eu falei ali em cima. É, A conta vai ficar menor ou igual. Nossa, tá muito feio. Lembra que isso aqui estava multiplicado, né? Então estava todo mundo multiplicando aqui. Portanto, vai sobrar, olha só, tem 3 meios em cima e um embaixo. Então, em cima vai sobrar 3 meios menos um é um meio, né? Em cima vai sobrar, depois que a gente cortar tudo isso aqui com isso, ali em cima vai sobrar só a raiz, né? A raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então a gente vai poder dizer que esse cara e o aqui. cosseno. E o cosseno, claro, é verdade. Muito bem lembrado. Se eu não sumir com esse cosseno, vai dar treta. Ai, meu Deus, como é que eu vou subir com ele, cara? Tem que pensar o que eu tenho que fazer com ele para sumir. X quadrado mais y ao quadrado, cosseno, x quadrado mais y ao quadrado. Bem, já deu uma boa simplificada. Agora o que eu faço com esse cosseno aqui? Bem, Você pode provar que o cosseno é zero? ahn, pois é, mas tem que dar algum argumento. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Mas eu Tá acho que vai bom. passar por isso mesmo. Só um segundinho. Já volto. Rapidinho, rapidinho.
Nada como pegar um ar para chegar nas conclusões, né? Eu lembrei o que tem que fazer com o cosseno aqui. A gente está falando de uma desigualdade, certo? Sim. Então eu posso dizer que o módulo do cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é sempre menor que 1, menor ou igual a 1. Né? Porque, como eu estava falando agora para você sobre a imagem do Sim. cosseno, né? Ela não vai do menos 1 a 1? Sim. Então ela, agora que eu estou falando do módulo, ela vai sempre do 0 a 1. Então ela é sempre menor ou igual a 1. Né? Portanto, por isso que eu já posso dizer que sobrou só a raiz de x quadrado mais y ao quadrado mesmo. Beleza? Mas ela ser menor ou igual a 1 não é a mesma coisa que ela ser 0. Não, mas ela não é 0, ela é 1. Se ela fosse 0, zerava tudo. Se ela fosse 0, Ah, zerava tudo. Então eu tô chamando ela de 1, certo? mas se for meio? Mas não é meio, é 1. Se fosse meio, eu colocava meio. Eu só posso afirmar que ela é sempre menor ou igual a 1. Sim. Isso eu consigo afirmar. Eu não consigo afirmar que ela é menor ou igual a meio. Né? Pela natureza do cosseno, né? Se fosse uma função que era meio, a gente colocava meio. Mas o cosseno é 1. Beleza? Uhum. Ah, que bom. É uns argumentos, né? Meio que, que enrolation, mas fazer o quê, né? É assim que funciona essa matéria. Muito bem. A gente tem isso, né? E lembra que o nosso delta era justamente isso? Então a gente pode dizer que, né? Lembrando, esse cara aqui era o próprio epsilon. Né? A gente estava comparando isso tudo com o epsilon. É. Isso, só que ele, agora, a gente pode comparar com o delta. A gente acabou de ver que é igual a esse cara aqui também. Esse cara aqui. Uhum. Beleza. Então uma coisa que era epsilon, eu estava só mexendo com o epsilon. Só com o epsilon. Virou uma coisa igual ao delta. Beleza? Uhum. Sendo assim, eu posso dizer então que o epsilon é igual a delta. Porque isso aqui era epsilon. Beleza? Sim. Pronto. Então a gente provou a relação aqui, que para que exista o limite, né, essas relações de epsilon e delta, a gente consegue obter e eles são iguais. Tudo bem? Uhum. Uau, é Beleza. complicado. Complicado. Mas se tu sempre, né, se usar alguma coisa como exemplo, né, eu usei aqui como exemplo outra questão. Ajudou. E Sim. focar em cortar coisas, né, simplificar as partes de baixo ali com alguma relaçãozinha. Beleza? Uhum. Acho que deu pra te enrolar um pouquinho, né? Porque isso aqui é um negócio enrolado, cara. Esses limites pela definição, nunca vi. Deixa eu salvar aqui. E agora você pode tentar fazer uma. Eu vou colocar uma um pouquinho mais fácil, tá? Tá bom. Vamos ver. Eu vi uma mais fácil na tua lista, por isso que eu fiz a B. Eu achei a C facinho. Deixa eu ver aqui. Eu te ajudo, A mas x3 mais y3 sobre x2 mais y2. tá aparecendo na tela, isso mesmo. Eu vou mandar para você a conta que eu acabei de fazer, tá? Uhum. Você pode usar ela como fonte e, além disso, eu vou mandar para você também o que eu usei como fonte para fazer a minha. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é sempre testar os caminhos, tá bom? Sim. Depois você se preocupa em fazer a parada pela definição. Se os caminhos não forem, você nem precisa fazer. Que maravilha. Hum.
Até onde eu tô achando o limite existe é zero. Você fez quais funções para testar? O y igual a x, y igual a x2. X ao quadrado, tu quer dizer, né? É. Tá bom. Então agora você pode começar aquela partezinha lá. Fazer essas comparações com os epsilons e deltas. Então, delta é igual a epsilon elevado a 2? Epsilon elevado a 2 ou epsilon vezes 2? Elevado a 2. Olha, de modo geral, os epsilons eles não ficam ao quadrado e nem aparece raiz de nada, tá? Ah, ah. Então acho que o caminho não é esse. Hum. Talvez, né? Eu acho que a comparação que você tem que fazer aqui é Ah, dizer não, que. eu fiz uma coisa errada. Ah, esquece. Agora eu percebi que tinha uma coisa errada. Entendi. Mas eu acho que a ideia aqui é dizer que, tipo, x ao cubo. Bem, se bem que tu não pode dizer que ele é sempre menor ou igual a y ao quadrado. Mas alguma simplificação dá para fazer.
Mas se não der, a gente parte para outro. Eu tô tentando. Manda o que tu já fez. Deixa eu tirar a foto. X ao quadrado é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. É, isso é tudo verdade. O problema é, cadê o x ao quadrado, né, para fazer isso? Eu acho que o negócio, Maria, é tu dizer que x ao cubo, olha só a safadeza, é tu dizer que x ao cubo é igual a x ao quadrado vezes x. Que é verdade, Ah, né? não. É isso. Ah, Eu acho que o segredo é esse. Porque daí tu vai poder dizer isso, e daí tu vai poder dizer que o x ao quadrado é menor, né? Ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí tu vai ter um monte de coisinhas assim e vai poder simplificar, né? Com a parte de baixo, eventualmente. Beleza? vou pensar aqui, então. Hum. Mas então, o mesmo valeria pro Y. Mesma coisa. Tá, então seria. Para resolver essas paradas sempre passa, de alguma forma, na transformação de coisas em x quadrado mais y ao quadrado. Porque assim tu desaparece com a parte de baixo da fração. Então, vai fazer isso? Tu me mandou uma foto? Deixa eu ver. É, isso aí. Mas lembra que tem módulos aí, né? Sim. Então, por exemplo, o y ali é igual. O x e o y, né? São módulos de x e de y. É. E daí, eventualmente, você vai poder usar isso aí para transformar de novo em alguma raiz de qualquer coisa. Hein? Né? Raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Porque é o que vai aparecer, né? Note que vai cortar tudo esse x quadrado mais y ao quadrado aí, não é mesmo? Porque tem igual em cima e Sim. embaixo, tu corta. Só que o x ali é módulo de x, o y também, módulo de y. Então, o módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. O Que, por sua módulo de vez, x é igual ao quê? foi o que você escreveu, né? Na outra folha. Você escreveu sobre o módulo de y. Você escreveu que o módulo de y é igual a raiz quadrada de y ao quadrado, certo? Ah, sim. Que, por sua Sim. vez, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o mesmo vale pro x. O mesmo vale para o x, e tu vai ter, então, né, isso sobrando ali na parte de cima. Sacou? Duas Tá. vezes a raiz quadrada Uhum. de x quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Que tu vai poder comparar com o delta. Porque o teu delta é isso também. Sim. Aí, ó, tá chegando a resposta. Ah, Isso tá, aí, ó. ok. Tá. Tô chegando, tô chegando. Tá top.
E aí, delta é igual a epsilon sobre 2. Isso, exatamente. Perfeito. Aí, ó, fez sozinha. Tá voando, hein? Nossa, eu não imaginei que seria tão rápido assim, porque esse assunto é uma merda, né? Como tu reparou. Caramba, que legal, Assim, é cara. muito complicado, mas quando você entende a lógica, aí faz sentido. Isso, quando você começa a encher de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, a coisa sai, né? É só que é Legal. difícil pensar em qual igualdade você precisa pensar para resolver. É. Torça para que na hora da prova o limite não precise fazer isso, né? E, pô, Sim. enquanto tiver x, é sempre essa substituição, né? No caso ali, tu teve que fazer o x ao quadrado vezes x, né? E pronto, Sim. os outros são tudo as mesmas coisas, né? Tudo polinômio. Daí quando aparece uma função especial como cosseno, tem que argumentar sobre a imagem, né? Sempre sobre a imagem da função, que nem eu fiz lá, né? Dizendo que era menor que. Beleza. Tem essas questões 8 aqui, que elas envolvem derivada, né? Elas Sim. envolvem derivada. Porque se a gente está falando de reta tangente, envolve derivada. Só que, né, por exemplo, aí nós temos uma esfera de raio 1 em um plano. O plano Z é igual a x mais 1, isso é um plano, sabe? A parametrização para C e para a reta C tangente ao ponto P. Bem, o C aqui eu acredito que é a coisa que surge da interseção dessa esfera com esse plano, né? Que muito provavelmente vai ser, sei lá, uma circunferência, ou um paraboloide, não, uma elipse, provavelmente. A gente pode jogar isso no Wolfram e ver, né? Para começar a entender mais ou menos o problema. Porque daí tu vai ter algumas várias formas de fazer, do tipo, talvez fazer uma parametrização, ou e daí fazer a reta pela parametrização, entende? É fácil também encontrar a equação de uma reta se tu tem a tua superfície parametrizada já, ou tua curva parametrizada. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, cada caso é um caso, né? Tem que ver qual que é o melhor. Deixa eu só arrumar aqui. Então, nosso Você vai primeiro caso. colocar o A aí? O IA? Vou tentar fazer aqui. Pelo menos o desenho. Tem uma bola e a outra era Z igual a x mais 1. Aí a gente tem essa interseção, olha só. Deixa eu vir aqui em ferramenta e interseção de duas coisas. Caramba, aqui, ó. Apareceu aqui. E me parece ser uma circunferência mesmo. Claro, tem todo um jeito de fazer isso aí, né? Que é usar as coordenadas lá, que x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ, isolar o z, jogar no lugar, mas de toda forma tá aí parametrizado. Mas então, esse é o resultado? Essa é a Não. parametrização? Não é isso que o problema pede, né? O problema pede a reta tangente em algum lugar dessa curva, né? E o lugar ele fala, né? Sim. O Ele lugar ele fala tem fala. que ter. É o ponto ali, né? Daí, até mesmo porque toda vez que você vai fazer uma reta, né? Você precisa de um ponto, né? Porque a reta ela passa tangentemente a um ponto. Então você precisa do ponto e da curva. A curva já está aí, a gente faz a derivada e coloca o ponto. Ok? Só que eu não vou conseguir fazer isso agora, tá? Sim. Então fica para a próxima aula, beleza? Sim, Vai ser tudo. a lista é para segunda que vem. Então, Dá a pra gente gente pode fazer fazer bastante esse coisa. exercício. Essa aula na quinta. Isso aí, eu recomendo que tu dê uma olhadinha em derivadas paramétricas lá nas apostilas, tá bom? Tem cálculo 1 e cálculo 2. Beleza, então tá bom, minha amiga. Até a Tá bom. próxima. Tchau, obrigada. Valeu, tchau, tchau.